Olá, hoje vamos falar da avaliação de estudantes recém-formados. O Conselho de Medicina quer uma regra igual ao exame de ordem para que os médicos possam exercer a profissão. Uma entrevista com Lavínio Newton Camarim, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. E quem diria, é cada vez maior o número de advogados em escolas de atores. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa da parceria entre a TV Cultura e a OAB São Paulo. Nem sempre um diploma abre caminho para a vida profissional. Em alguns casos, o conhecimento adquirido é colocado à prova, uma necessidade para que a sociedade não receba um serviço de má qualidade. Essa é a razão do exame de ordem dos advogados do Brasil. A Juliana já terminou a graduação em Direito, mas continua na sala de aula. Ela faz um cursinho preparatório para a prova da OAB, um desafio que preocupa muitos candidatos à advocacia. Eu acho que é mais a questão de você resumir, né, rever todas as disciplinas abordadas na faculdade. Acho que te prepara mais. Deixa o aluno bem ansioso, bem apreensivo. Quem conhece a prova garante que o cursinho é um excelente reforço. Circunstâncias preponderantes. Esta faculdade em São Paulo atende 30 mil alunos no curso preparatório a cada novo exame de ordem. São 17 disciplinas no exame, muito conteúdo. Você tem que saber a lei, você tem que saber a jurisprudência, a doutrina. Então, quer dizer, o curso preparatório ajuda a condensar tudo isso, resumir e dizer o que é mais importante para fazer a prova. Está na Lei 8.906, que trata do Estatuto da Advocacia e da OAB. Para atuar como advogado no Brasil, é necessária a aprovação no exame de ordem. A OAB entendeu que era preciso verificar se o estudante de direito, quando se formava, tinha já as condições adequadas para poder exercer a advocacia, tendo em vista a responsabilidade da atuação desse profissional. A cada exame, 120 mil estudantes do último ano ou bacharéis em Direito testam seus conhecimentos. Aplicada 3 vezes por ano em 168 cidades, a prova tem 2 fases. Na primeira, com 80 questões objetivas, é preciso ter pelo menos 50% de acertos. A segunda, que inclui uma prova prática profissional, a elaboração de uma peça e 4 questões práticas, exige nota mínima 6, numa escala até 10. A aplicação das provas mobiliza uma estrutura gigante. Milhares de profissionais atuam desde a elaboração das questões, passando pela segurança dos exames e a correção. Só nesta década, 639 mil pessoas participaram das provas. Pouco mais da metade foi aprovada. Em algumas edições, o índice de aprovação ficou abaixo de 20%. Profissional que vai atuar no direito tem que mostrar que ele está devidamente preparado, que ele está atualizado, que ele conhece a legislação, que ele conhece a doutrina, que ele conhece a jurisprudência sobre aquele determinado assunto que ele vai ter que lidar no seu dia a dia. Nós precisamos ler. Quer dizer, ninguém pode ser advogado sem ler todos os dias, estar informado sobre o que acontece na sua cidade, no seu país, no mundo. E as alterações legislativas, como o judiciário tem encarado os problemas, o advogado tem que ser alguém em constante formação. A Marcela fez a prova 2 vezes. A primeira ainda durante a faculdade. Foi aprovada no último exame, em janeiro, e já tem um número de inscrição na OAB. Eu procurei estudar desde o meu 8º semestre justamente para conseguir ir melhorando o meu emocional. Mas sempre me aterrorizou o fato de saber que teria que prestar a prova da OAB, porque 5 anos de direito já exige muito do aluno. Ainda ter que colocar em prática se você aprendeu o suficiente ou não na graduação é aterrorizante. A OAB de São Paulo foi pioneira na aplicação das provas, instituídas em 1971 como forma de atestar a qualidade do ensino e garantir uma boa prestação do direito. Com a explosão dos cursos no país, elas se tornaram ainda mais importantes.
Entre 1995 e 2013, o número de cursos passou de 235 para 1.149, uma média de 50 novos cursos por ano. São 770 mil alunos e quase 100 mil bacharéis formados todos os anos. O curso de Direito é um curso que não exige grandes investimentos para uma faculdade. Basta um professor, um giz, um quadro negro, né? E uma biblioteca. Então, ali é possível criar um curso de Direito, mas que não tem uma qualidade para garantir a preparação do profissional. Além de atuar como uma espécie de filtro de qualidade na profissão, a OAB decidiu agir em outra frente para contornar eventuais deficiências na formação dos futuros advogados. Em 1998, a seccional de São Paulo criou a Escola Superior de Advocacia. Mesmo aqueles que eram aprovados no exame de ordem e exerciam a advocacia, tinham algumas limitações e algumas deficiências muito graves. Então a ESA presta um serviço inestimável ao advogado já formado, porque não só ela atualiza, como ela enfoca as questões, vamos dizer assim, mais importantes da advocacia e a legislação que vai mudando. As aulas acontecem na capital e em outros 13 núcleos espalhados pelo estado. São cursos de aperfeiçoamento, especialização e extensão universitária nas principais áreas do direito, como civil, penal, processual, trabalhista. A gente tem por objetivo neste curso, eu e o professor Misael, tratar dos direitos das pessoas com deficiência de uma forma muito ampla e atual também. Quem conquistou o direito de portar a famosa carteira da ordem sabe bem a importância do exame e dos cursos de aperfeiçoamento. Afinal, o advogado é um defensor dos direitos da sociedade. O principal objetivo quando a gente faz direito é procurar justiça. Então eu acho que é o meu papel principal. Eu vou encontrar muitos obstáculos, mas quero buscar o sucesso. Em instantes, faculdades de melhor desempenho recebem um selo de qualidade da OAB e o exame de avaliação para médicos recém-formados não é novidade lá fora, onde é adotado por vários países. Voltamos já. O exame para recém-formados também é defendido por outras categorias. No caso dos médicos, uma proposta de projeto de lei tenta tornar a avaliação obrigatória, condição para o exercício da profissão. A última edição do exame do Conselho Regional de Medicina de São Paulo aconteceu em 10 cidades e reuniu pouco mais de 2.600 formandos. O CREMESP foi pioneiro neste tipo de avaliação, aplicada desde 2005. A participação é facultativa e não está condicionada à obtenção do registro profissional, mas é reconhecida pelo mercado. Várias instituições usam o exame como um dos critérios para processos seletivos e programas de residência médica. Com 120 questões de múltipla escolha, a prova está se espalhando. Os conselhos de medicina de Rondônia e Goiás aderiram à iniciativa. Países como Canadá e Estados Unidos também aplicam exames para medicina, em caráter obrigatório. É o que o CREMESP pretende fazer aqui. Um projeto de lei no Senado disciplina o exame de proficiência em medicina como requisito para a inscrição no conselho e o exercício da profissão. Apresentada no ano passado pelo senador Pedro Chaves, do PSC do Mato Grosso do Sul, a proposta está na Comissão de Assuntos Sociais. No último exame, segundo o CREMESP, a maioria dos participantes defendeu a iniciativa como forma de atestar a qualidade do ensino. Em todo o país, são 305 faculdades de medicina, 49 só em São Paulo. O resultado do exame, divulgado na semana passada, mostrou que 35% dos alunos foram reprovados. Nos últimos anos, as áreas que mais tiveram reprovação foram clínica médica, obstetrícia e saúde pública. Entre as questões com maior índice de erros estão diagnóstico e tratamento de tuberculose, sífilis e infecção na garganta, atendimento a gestantes e crianças e até análise de raio-x. Ficou evidente que existe um problema na formação dos egressos. Nem todos os egressos das escolas médicas saem com a formação mínima necessária para uma boa prática médica. Como o dever do Conselho Regional de Medicina é preservar a medicina e garantir um bom atendimento à população, nós consideramos que seria importante, a semelhança do que existe em outros países e que no Brasil já ocorre na área do direito com a AB e da contabilidade, que também um médico, antes de adentrar a prática médica, tivesse um exame de avaliação da sua capacidade técnica. Entidades que representam instituições de ensino superior contestam o exame, alegam que não é possível considerar os resultados, já que os formandos não precisam
precisam tirar nota para conseguir o registro. Preciso que as pessoas entendam que nós vivemos num cenário onde a formação médica é fundamental para garantir uma boa saúde da população. Um médico mal formado vai ficar exercendo a prática médica por mais de 40 anos. Você imagina o risco que ele está colocando na população. Mas quem é diretamente afetado pela qualidade da formação do médico apoia a medida. E vão provar o que eles aprenderam, né? Eu acredito que isso vai sim gerar uma segurança maior, vai ter um critério aí de avaliação maior para saber com que profissional estamos lidando na hora da necessidade. Meu nome é Carolina e eu queria saber por que outras carreiras não têm um exame como o da ordem. Eu percebo que a grande deficiência que nós temos hoje na formação dos bacharéis é que as faculdades estão hoje valorizando muito a mercantilização do ensino superior. Com isso, nós temos as faculdades abertas sem grandes critérios de necessidade de abertura de novas faculdades, excesso de oferta de vagas e não temos mais a seleção do candidato que quer ingressar na faculdade. Mais um curso que precisaria ser bem avaliado surgiu no final do ano passado. É o de tecnólogo em serviços jurídicos. A OAB vê ilegalidades na elaboração dessa nova atividade, um caso fora da ordem. No ano passado, uma decisão do Ministério da Educação sacudiu o setor jurídico do país. O MEC homologou o parecer do Conselho Nacional de Educação, que autoriza o funcionamento de curso superior de tecnologia em serviços jurídicos. Pelo menos 3 instituições já oferecem aulas para tecnólogos no país. O aluno pode se formar em 2 anos e sai com um diploma de ensino superior. A ideia é formar pessoas preparadas para auxiliar advogados, promotores e juízes, que terão suas áreas de atuação preservadas. A OAB critica a medida. Como tecnólogo, você precisa entender um pouquinho da sua profissão. Eu acho que eu vou pensar agora nas prerrogativas. Aquele tecnólogo que vai tratar com o advogado tem o conhecimento das prerrogativas do advogado, que não é a prerrogativa do profissional, é uma prerrogativa da cidadania. Aquilo que o advogado tem direito para exercer a profissão. Será que esse tecnólogo tem esse conhecimento? O Estatuto da Advocacia estabelece como atos privativos do advogado as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, o que incluiria as atividades previstas para os tecnólogos. Eu acho que a preocupação da qualidade do ensino, das faculdades de direito, isso aí nós precisamos retroagir. Na época de 1968, 69, já havia uma preocupação, principalmente da OAB de São Paulo, com a criação indiscriminada das faculdades de direito. Por quê? Porque o baixo nível das faculdades vai repercutir em toda a sociedade, não é só no advogado, não, mas na frente no juiz, no promotor, nos delegados, enfim, esse baixo nível das faculdades de direito, dos cursos de direito, vai refletir na própria população e na própria sociedade civil. Favorável aos cursos, o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular chegou a enviar um ofício ao presidente Michel Temer defendendo a liberação. Eles teriam uma perspectiva que não corresponde à realidade, de que teriam condições. Já os próprios bacharéis de direito precisam se adequar a uma realidade, precisam ter um conhecimento mínimo para poder exercer a profissão, quanto mais um tecnólogo. Para serem advogados, para exercer a profissão, eles precisam do exame de ordem. Oi, meu nome é Fernando Camanho. Eu gostaria de saber como que eu sei que o advogado que eu contratei passou no exame da ordem. Você não precisa saber se passou no exame da ordem, precisa saber se está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A condição para se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil é a aprovação no exame de ordem. Para isso, o advogado exibe o número da sua OAB e você entra no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem lá o lugar específico para você checar se ele está inscrito e se a inscrição está ativa. A avaliação dos recém-formados nas palavras de Lavínio Newton Camarim, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.
Por que o CREMESP decidiu instituir um exame de avaliação para os formandos em medicina? Na verdade, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo tem essa preocupação há muitos anos, né? Desde o final do século passado, né? E nós conseguimos instituir essa prova em 2005 porque nós já vislumbramos que naquela época era um momento importante por questões até mesmo do aparelho formador. Tá? Nós estávamos vendo que as faculdades careciam, né, de programas importantes na sua formação. Então, por isso é importante a gente debater com a classe médica, com a sociedade, né, um exame que possa mostrar os problemas da formação e corrigir rumos. Nós queremos corrigir rumos, que as faculdades simplesmente, né, fiquem sabendo dos seus problemas e consiga, né, durante o curso, melhorar toda a relação com o seu aluno e conseguir tirar, né, da escola um aluno muito melhor formado. Doutor, alunos que criticam o exame dizem que eles não podem ser punidos por uma deficiência da escola. E as instituições de ensino, por sua vez, dizem que os resultados não devem ser considerados, porque já que a nota não é obrigatória, não há como aferir o compromisso dos alunos com o exame. O que o senhor diz a respeito destes dois apontamentos? Empresários ligados às universidades, às faculdades, né? Que esse compromisso, é claro que o aluno tem que ter e ele tem que saber, se ele vem para fazer a prova, ele tem que ter o compromisso, tá certo? Por isso é que nós queremos transformar isso em lei, porque aí não terá, né, essa tentativa de suprimir, né, a realidade do que nós pensamos em fazer com a prova, que nada mais é do que melhorar a qualidade da formação. E para os alunos, dizer que você ser penalizado, eu não vou dizer isso. Você não está sendo penalizado, porque se você não está formado com a capacidade adequada, o que vai acontecer? Você, além de colocar em risco a saúde da população, você está colocando em risco a sua própria integridade física e também o seguinte, as ações civis e indenizatórias, né? A área criminal, cada vez mais, até com risco de prisões de médicos, isso tem acontecido. E as agressões físicas. O que a gente vê nos últimos anos é que o governo optou pelo caminho da abertura de vagas, um caminho que é mais quantitativo do que necessariamente qualitativo. Foi uma decisão equivocada? Na verdade, o Ministério da Educação, ele tem já os argumentos que nós levamos até ele, né, para que ele possa avaliar. Porque investir somente na quantidade, isso é um erro de percurso. Nós temos que investir, claro, que falta de médicos não pode acontecer no país, em alguns bolsões, em alguns locais, nós temos que colocar e interiorizar esse médico para que ele fique naquele local realmente, e não é a faculdade de medicina que vai deixá-lo lá, porque hoje muita gente sai da região do Nordeste, do Norte, vem fazer uma residência médica no estado de São Paulo e acaba ficando por aqui. Então o que nós temos que ter é um plano de carreira, um plano, né, de cargo, carreira e salário que seja atrativo, além das boas condições para que o profissional possa se enraizar naquele local. Muitos argumentam, inclusive autoridades, que em muitas áreas do país, nos rincões mais distantes, é melhor você ter eventualmente um médico com deficiências de formação do que não ter médico algum. O senhor concorda com isso? É preferível ter uma ética pela metade, é preferível ter uma verdade pela metade, é preferível ser honesto pela metade? Não. Nós temos que ter a honestidade, a ética, tudo inteiramente. Então, se você hoje, nós temos números para provar isso. Quantos pacientes que, por não chegar em locais adequados, de um atendimento também mais adequado, morreu esperando para ser atendido porque acreditava, né, que aquele atendimento paliativo estava sendo suficiente e não foi. Então essa conversa, eu acho que é uma conversa de país que quer uma medicina de pobre para pobre. Então nós temos que dizer que nós queremos uma medicina com dignidade
para todos os cidadãos, seja ele com poder aquisitivo baixo ou um poder aquisitivo alto. E nós lançamos uma petição online para que a população faça isso em conjunto conosco. Tanto que se você acessar o nosso site, que é o www.exameobrigatório.com.br, você basta colocar o seu e-mail e dizer, olha, eu estou votando sim no exame. Só isso. E aí nós vamos poder fazer uma força-tarefa conjunta para que essa força-tarefa chegue até o Congresso Nacional e nós possamos contar com a sensibilidade dos nossos senadores, dos nossos deputados, para aprovar uma lei nesse sentido. Faculdades de Direito com desempenhos positivos recebem um selo de qualidade da OAB. Fique por dentro. Na última edição, em 2016, o selo de qualidade da OAB foi entregue a 142 faculdades de direito do país. Na edição anterior, em 2011, 89 instituições receberam o certificado. O selo é editado a cada 3 anos e leva em conta a aprovação de alunos no exame da Ordem e no ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Na quinta edição, a OAB avaliou 1.071 cursos, incluindo os professores, a titulação dos docentes, a capacitação e se houve dedicação integral dos mesmos. A Ordem também verificou a estrutura oferecida aos alunos. O Estado de Minas Gerais liderou a lista de escolas certificadas. Em seguida, aparecem São Paulo e Rio de Janeiro. E daqui a pouco, vencer a timidez e ganhar mais desenvoltura na defesa de teses é a Escola de Teatro para Advogados, que vamos mostrar já já. Estamos de volta com Ordem do Dia, que hoje discute os exames de avaliação de recém-formados. O comentário agora é do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. O exame de ordem é um importante instrumento de proteção ao cidadão. Um filtro capaz de garantir patamar de qualificação técnica adequada para advogados e advogadas. Em especial nos últimos anos, com a indiscriminada proliferação de cursos de direito, muitos dos quais sem qualquer capacidade de instruir os seus estudantes, se tornou ainda mais relevante a existência do exame de ordem. Quem procura serviços jurídicos vai depositar nas mãos de quem o representa direitos que lhes são caríssimos: as liberdades, a honra, a família, o emprego, o patrimônio. Desde a sua criação, incontáveis bacharéis já passaram pela prova. E a OAB de São Paulo orgulha-se de ter sido a pioneira no Brasil ao instituir o exame de ordem em 1971. Atestar a qualidade dos profissionais que vão atuar num dos pilares essenciais da boa administração da justiça, que é o direito de defesa. Colabora também com o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Para postular seu lugar na Advocacia Nacional e portar uma carteira de ordem, o profissional deve ter conhecimento das leis, acompanhar a evolução da jurisprudência e aprender continuamente com as lições da nossa doutrina. O sucesso da atuação da Ordem nesse aprimoramento da advocacia tem inclusive servido de parâmetro para outras profissões, como é o caso do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, nosso CREMESP, que há anos vem batalhando pela implantação de uma avaliação dos recém-formados em medicina, mirando-se no exemplo da OAB. Escola de Ator para Advogados. Isso mesmo, muitos buscam uma melhor comunicação com o público tendo aulas de teatro. Vamos ver no nosso Espaço 10. Quem vê estes jovens numa espécie de meditação não imagina que serão futuros advogados, juízes, promotores. Fecha os olhinhos e vamos começar a respirar. Pode não parecer, mas eles estão numa aula do curso de Direito. O roteiro do dia inclui sessões de alongamento e jogos de interação com o bastão. A disciplina Direito, Arte e Expansão entrou para a grade curricular do curso da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, há mais de 10 anos. Não é comum de ver em outros cursos, outras faculdades de Direito, essa matéria. E é realmente de se estranhar, mas é uma coisa que me causou interesse, porque hoje em dia a gente sabe que a maioria dos jovens da nossa cidade não tem muito interesse e facilidade de falar, de conversar, de se expressar, porque esse mundo virtual acabou dominando. Acho que a principal característica do teatro aqui é a possibilidade que o aluno, o futuro advogado, o promotor, juiz, tente se colocar no lugar do outro, né? Então, para mim, eu acho que isso talvez seja a base do teatro aqui. Além disso, claro que o teatro ele é
ele consegue ser uma ponte para desenvolver habilidades, né, assim, expressivas. Então a gente trabalha com alguns pilares que são a presença, a flexibilidade, a capacidade de improviso, o autoconhecimento. Afinal de contas, você nunca vai ser um sujeito expressivo se você não sabe quem você é, quais são as suas limitações e quais são também as suas qualidades, as suas boas qualidades para essa expressão. Teve um cara que no voo, ele estava seguindo a gente. Na aula, os alunos, todos do primeiro ano, narram uma história e tentam convencer os colegas de que o relato é verdadeiro. Abri o portão, a gente bicou o carro para dentro. E na hora que o portão estava fechando, nesse tempo de demora dele um pouco, entrou uma pessoa junto. Quem acompanha séries ou filmes de tribunais sabe bem a importância que o teatro pode ter para a profissão. Esqueçam tudo que já viram na televisão e no cinema. Nas telonas, advogados e advogadas aparecem como figuras com muita desenvoltura. Andrew Beckett está morrendo. Andrew Beckett está zangado. De fácil oratória e com jogo de cintura para os mais variados imprevistos. Alguém tem que pagar. Mas para chegar lá... A principal dificuldade que a gente tem é exatamente que eles compreendam a necessidade dessa disciplina para que seja bom, para que eles possam se divertir, mas que também possam aprender e dialogar com essa matéria que é o teatro. E acho que quando eles fazem isso, eles saem daqui pessoas muito diferentes, assim. E isso é quase revolucionário na vida deles. Uma lição que o Arthur já aprendeu. O teatro colabora tanto na formação do advogado com o cliente, ele percebeu o outro, ele tem empatia com a causa do outro e não só ser um defensor técnico. O teatro está para além da burocracia, da advocacia, da magistratura, de qualquer possibilidade técnica. O teatro é a formação do advogado enquanto ser humano. É a hora da nossa despedida. Estamos encerrando mais uma edição do Ordem do Dia. Voltamos na semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.